Vamos ficar com o resumo desta segunda-feira, 14 de fevereiro, da novela O Clone. Albieri confessa a Martioli que ele fez um clone. Martioli pergunta se ele está dizendo que no laboratório dele tem um clone, igual como fizeram nos Estados Unidos. Albieri diz que ele não queria perder o bonde da história, que todo cientista é levado por isso, testar todas as possibilidades. Tudo que nós conquistamos até agora nasce dessa audácia, desse... Martioli diz que eles estão falando de gente. Tudo bem que nós podemos testar os limites das possibilidades, das coisas, da natureza, isso é tudo muito bonito, muito bem. Mas fazer experiências com os seres humanos, Albieri? Deus não é contra a ciência, por isso que ele deu a capacidade ao homem de pensar, de raciocinar, coisa que ele não deu às outras espécies. Eles devem usar essa capacidade, mas há limites que eles têm que respeitar. Não é competência do homem criar vidas. Existem coisas que são só da competência de Deus. Albieri questiona Martioli dizendo que tudo que o homem constrói é da competência dele. Eu não aceito a ideia da morte, ninguém aceita. Mas se esse desejo de vida eterna existe dentro de nós, é porque nós podemos torná-lo possível. Martioli diz que tudo no mundo cresce para a morte. As pessoas, as plantas, tudo cresce e vive para a morte. Ele pergunta onde está o clone. Dona Mocinha diz a Léo que ele só vive pensando nesse Dr. Albieri. Ela pensou que quando ele visse ele sossegasse, mas parece que ficou pior. Léo diz que ele fica muito deslocado nesse mundo. Dona Mocinha diz que às vezes parece que ele nem gosta deles, só do Dr. Albieri. Léo diz que ele adora ela e gosta da mãe dele também. Dona Mocinha diz que não parece. Léo pergunta onde está a mãe dele. Você não pediu para ela ir ver a Dona Edna? Ela foi. O que ela não faz por você, meu filho? Deusa chega à casa de Edna. Martioli pensa que o clone está guardado em algum botijão e pergunta ao Albieri onde ele está. E manda ele destruir essa experiência antes que seja tarde. Deusa diz a Edna que o Léo voltou. Martioli pergunta ao Albieri quem foi que ele clonou. Ele diz que não tem importância. O importante foi que clonei. Martioli pergunta como não tem importância, você está roubando a individualidade de uma pessoa. E você diz que não tem importância? Eu não gostaria de ver uma cópia minha andando por aí. Eu teria a sensação que eu estaria perdendo o controle sobre mim mesmo. Albieri pergunta se é assim que ele se sentiria. Qualquer um se sentiria assim. Isso é uma violência contra a pessoa. E é um desrespeito a Deus. Por favor, Albieri, esse embrião, não deixe que ele nasça. Ele não encontraria lugar para ele nesse mundo. Você não teria como ajudá-lo. Ele passaria a odiar você. Albieri fica pensativo. Anita diz que Albieri vai ficar louco quando ele souber disso. Deusa diz que ele já sabe. Edna acha estranho ele saber e ela não. Deusa pergunta se ele não contou para ela. Edna faz cara de surpresa e diz não e pergunta quando foi que ele soube. Deusa se faz de desentendida e diz que ela acha que foi hoje. Edna diz só poderia ter sido mesmo, porque ele saiu de lá e não disse nada para ela. Edna diz que ela está doida para ver ele e pergunta se ele ainda lembra dela. Deusa diz que lembra algumas coisas. Lembrar ele não lembra muito, porque quando a gente saiu daqui ele era muito pequenininho. Ele tá um homem feito, Dona Edna. Martioli diz para Albieri não pensar duas vezes e manda ele destruir essa criatura, antes que essa criatura destrua você. Albieri fica pensativo. Jade pede para Zoraide procurar o Lucas. Zoraide diz não, você se condena e me condena também. Jade pede para Zoraide ajudar o Lucas a levar a Radija para ela. Zoraide diz que ninguém teve coragem de dar notícia a Radija. Como é que se diz a uma criança que ela nunca mais vai ver a mãe? Jade diz que não vai ser assim. Zoraide diz que ela confia demais no Lucas. Jade diz que ela sabe que ele não vai faltar para ela. Zoraide diz que ela não confia nos ocidentais. Eles mudam, são traiçoeiros, como água, que uma hora você olha, tá de um jeito, depois você olha, tá de outro. Jade diz que o Lucas não é assim. Todos esses anos passaram e ele continua o mesmo. O sentimento dele continua igual. Zoraide diz que ela não sabe, dizem que eles gostam de conquistar o coração das mulheres. E depois que eles conquistam, eles cansam e vão atrás de um outro coração. Eu sei de muitos casos de moças que acreditaram neles e agora estão aí jogadas no vento, sozinhas, eles nem lembram mais delas. Jade diz que ela vai ver que vai acabar diferente.
Zoraide pergunta se ela não tem medo de ser como Said disse que iria ser. Medo que Hadija cresça sem te ver nunca mais. Jade diz que ela não tem medo, porque ela sabe que não vai ser assim, ela tem certeza. Mohamed diz a Jade que o tio Ali pediu que ele viesse. Jade pergunta por que ele não veio. Ele embarcou para Foz do Iguaçu, foi ver uns amigos dele. Jade diz, mas assim sem falar comigo? Mohamed diz que Ali está desgostoso com ela. Quando ele se despediu da gente, ele estava com o coração espremido e disse que não podia fazer mais nada por você. Disse também que ele não poderia deixar de dar razão a Said. Depois de tudo que ele viu você fazendo, você jogou uma vida tão bonita no vento, trocou o seu lugar nas almofadas do paraíso pelas alegrias da terra que duram tão pouco. Jade diz a Mohamed que não é verdade o que estão dizendo dela. Mohamed diz, lá, eu não quero ouvir. Said está aguentando muito, mais do que eu poderia suportar. Jade implora para Said para ela dar um beijo em Hadija. E Said diz não. Jade dá um beijo em Zoraide. Edna pergunta ao Bieri por que ele não disse para ela que o Léo voltou. Ela diz que a deusa contou para ela. Albieri, desconcertado, pergunta se ela viu a deusa. Edna diz que ela veio aqui e ela pediu para ela trazer o Léo para jantar com eles. Eu quero fazer tudo o que ele gostava, sobremesa tudo. Eu fiquei tão emocionada, a deusa me disse que ele tá um homem feito. Ele diz, pois é, o Léo. Edna diz que ele também ainda não viu o Léo, né? Albieri diz, não, claro que não. Deusa diz a Léo que ela foi na casa de Albieri, Dona Edna não tem nada contra ele, não. Ela ficou muito contente de saber que você estava aqui. Ela até pediu para mim levar você amanhã para jantar com ela. Por que o meu pai está agindo assim? Deusa diz que ela não sabe, ela não entende porque o Dr. Albieri está agindo assim. Eu fiquei muito sem jeito na frente da Dona Edna, viu? Eu nem tive coragem de dizer para ela que ele tá vindo aqui do jeito que ele tá vindo. E ela pensa que só hoje ele ficou sabendo da sua chegada. Escobar diz a Alicinha que ele já encontrou um apartamento. Ele vai ver se ele está em bom estado. Se tiver, ele fecha negócio na hora. Sábado, sem falta, a gente vai ver. Ela pergunta por que no sábado. Ele diz porque no sábado eu não trabalho. Ela diz não, seu apartamento é tão bom quanto ele falou, a gente vai chegar lá no sábado, já venderam. Você não quer que eu vá lá dar uma olhada? Ele diz isso, dá uma passadinha lá, se você gostar você me liga que eu vou lá na hora. Ela diz tá certo, então vou pegar minha bolsa. Escobar pensa, deixa a Clarice ficar pensando que ela vai meter a mão nesses dólares. O falso detetive que Edna contratou procura Albieri e diz que ele tem provas contra ele. E ele pergunta se ele pode entregar a Edna. Albieri pergunta quanto ele quer. Ele diz o mesmo que eu pedi para sua esposa, 5.000 reais. Albieri fica espantado com o valor. Jade chega no Marrocos e fica triste por estar longe da filha. Sumaya pergunta a Jade onde está Hadija. Jade mente e diz que Hadija ficou passeando. Eu queria tanto passear no Brasil, mas o tio Abdo não deixa. Ele voltou revoltado de lá porque viu o carnaval. E ele ainda falou que ninguém mais da sua família põe os pés no ocidente. Jade não consegue esconder que ela está triste. E Sumaya pergunta por que ela chora. Jade diz saudade, saudade de mim quando eu tinha tua idade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia ter coragem de fazer tanta coisa que eu não tive. Jade abraça Sumaya e diz, mas quem é que volta no tempo? Ninguém. A vida só passa uma vez. Mel vai na mansão pegar as roupas dela e diz para Dalva agilizar logo porque ela não quer encontrar a mãe dela. Enquanto isso, Maísa está falando com Said no celular e diz que em 20 minutos ela chega lá. Lidiane diz que essa história dela com Said já está durando. Ela diz pelo menos uma coisa boa está acontecendo comigo, né, Lidiane? Lidiane pergunta se ela está apaixonada. Maísa sorri e diz encantada. Mas e aí, como é que vai ser? Maísa diz que é o tempo quem vai dizer. Maísa diz, deixa eu ir. Lidiane manda ela ir com Deus e dá boa sorte para ela. Quando Maísa sai, Lidiane diz, localizar Tavinho. Nando vai saindo e Cecel manda ele não esquecer o bagulho. Lidiane ouve e acha estranho. Ela pergunta, bagulho? Cecel sem graça diz, mãe, a gente tá... Lidiane diz, bagulho é mulher feia, não é? Quem é que tá com bagulho aí, Nando ou Cecel? Nando sorri aliviado e diz, aí Cecel tá pegando bagulhão. Cecel sorri e diz, eu tô pegando. Lidiane diz que ela não quer Nora bagulho não. Maísa pergunta a Said se ele conhece o Zen, e ele diz que conhece e pergunta por quê. Ela diz que contou para ele o caso da filha dela. Então, o tal rapaz, o Xande, ele tá empregado como motorista desse Zen.
Enquanto ele continuar empregado, a Mel não voltará para casa. Eu sei que não. Saíde diz que ela quer que o rapaz seja despedido, é isso? Ela diz: quero sim, por favor.